Convido a igreja a estender a mão aqui para o altar. Peço que a pastora Keila esteja orando pela palavra. Bondoso Deus, nos reunimos nessa manhã e queremos ouvir a Tua voz. Agradeço, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui presente e oro para que nenhum dos meus irmãos saia daqui como chegou, mas que todos possamos sair daqui alimentados, fortalecidos, edificados. Eu oro para que o Senhor use poderosamente o pastor Danielson, que o Senhor venha revelar espírito e vida por detrás da letra, que a palavra que ele vai transmitir não volte vazia e que sinais e maravilhas venham confirmar a palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, repreendemos todo levante contra a palavra de Deus. E em nome de Jesus, oramos para que essa palavra seja boa semente caída em boa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de sentarem, irmãos, abram rapidamente em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 13. Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 13. Pastora Keila, pode compartilhar com a... Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto que os precediam quanto os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é esse? E a multidão clamava: Esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Meu Senhor e meu Deus, nós te agradecemos por essa palavra, e conforme orou, Senhor, a tua serva, a pastora Keila, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, traduzir essas santas letras em espírito e vida para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Se acostumou a chamar o primeiro dia da semana de Páscoa, uma tradição antiga, né, que começou no século... Não começou com os discípulos de Jesus, né, do século I, mas uma tradição bastante antiga, que começou lá pelo século V, né, ou seja, há 1500 e tantos anos atrás, uma tradição que começou a apelidar o dia, o primeiro dia da semana de Páscoa, de Domingo de Ramos. E a gente está vendo ali que não foi só ramos, né? A gente vê ali que era colocado ramos, mas era colocado também um tapete com as vestes. Eles tiravam, ele não tinha casaco, mas eles tinham tipo uma manta, tipo um pala, né? Que eles colocavam nos ombros para se proteger tanto do calor quanto do frio. Eles tiravam esse pala, que se chama talite. Eles tiravam esse manto e colocavam como tapete, porque um rei, um herói, não podia se indignar de pisar no chão. Então eles faziam um tapete. Sabe que nem tem
Num casamento, a noiva estende um tapete para a noiva passar, ou o tapete é feito com vai uma ainha colocando flores para a noiva pisar no tapete, ou quando na festa do Oscar em Los Angeles, né, em Hollywood, eles colocam um tapete vermelho para os indicados ao Oscar passar. Isso é um costume muito antigo e que era celebrado, que era feito no tempo de Jesus. É um costume anterior a Jesus, né? É um costume bastante antigo, de quando um grande herói, um herói de guerra, geralmente quando se fala herói, fala-se herói de guerra. Mais tarde os romanos também vão considerar também como heróis aqueles que vencem as Olimpíadas e aqueles que vencem jogos de gladiadores, mas em geral isso era feito para heróis de guerra, né? Geralmente um capitão ou um general que havia, com a sua destreza, com o seu entendimento, vencido um inimigo importante, ele entrava na cidade e a população, reconhecendo que ele era um grande herói, reconhecendo que ele era um campeão, vamos dizer assim, reconhecendo que ele era uma pessoa ilustre, eles faziam tapetes para a pessoa entrar e diziam Hosana. Hosana quer dizer o nosso Salvador, ele nos salvou. E não muito estranho, não era incomum, acontecia com frequência que quando um general havia conquistado grandes batalhas e voltava para a cidade vencedor, a população fazia isso, colocava roupas, colocava folhas verdes como um tapete para esse herói passar, e eles queriam reconhecê-lo como rei, né? Então, o que fazia? O povo ia tirando as suas roupas quando o herói passava, tirando as roupas, herói de guerra, né? Tirando as roupas quando o herói passava, e geralmente o herói vinha montado num cavalo árabe, ou às vezes até num dromedário, né? Um camelo enfeitado, ou mesmo até mesmo num elefante, né? Para mostrar o poder que tinha. E as pessoas iam colocando galhos, iam colocando ramos verdes, que significa vitória. Ramo verde significa vitória, né? E abanavam os ramos verdes para dizer vitorioso, vitorioso. Ele dizia Hosana, você me salvou. Hosana, tu é o Salvador. E daí jogava os ramos verdes para eles pisarem, para dizer, olha, tu és vitorioso, tu que venceu por nós. E entrava na cidade e iam encaminhando esse general para a frente do palácio. Eu encaminhando esse herói de guerra para frente do palácio. Por quê? Porque geralmente eles dizem assim, esse rei é fraco, mas esse general é bom. Vamos colocar esse general de rei. E eu imagino, a Bíblia não diz, se bem que diz assim, a cidade toda se alvorotou, né? Diz assim, e entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Eu fico imaginando Herodes e Pôncio Pilatos, sabendo que estava entrando um profeta, e um profeta estava sendo aclamado com Hosana ao filho de Davi, porque não era simplesmente Hosana. Hosana tu és o nosso herói. Hosana quer dizer, tu és o nosso herói, tu és o nosso Salvador. Mas eles diziam, Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi é o que tem o direito a sentar no trono. Eles estavam declarando Jesus rei. E eu fico pensando no que pensou o governador Pôncio Pilatos, que era responsável por aquela região, e o que estava pensando Herodes, que era o rei dos judeus, quando ficou sabendo disso. Eles devem ter ficado extremamente assustados, porque estava entrando um rei novo. Estava entrando na cidade um rei que ia tirar, talvez mandar prender Pôncio Pilatos, e talvez mandar decapitar, cortar a cabeça do Herodes, porque o povo estava chamando ele de herói, o povo estava chamando ele de rei. Quando se diz assim, filho de Davi, está chamando ele de rei. E eu fico imaginando que provavelmente tanto Pôncio Pilatos, o governador, quanto Herodes, o rei, ficaram muito assustados com essa cena. Para nós, a gente assiste nos filmes ou a gente lê na Bíblia, a gente não imagina o que era. É alguém entrando na cidade,
e sendo aclamado pelo povo para derrubar todos os poderes. E eu fico imaginando, porque a Bíblia não fala esse detalhe, mas como a gente estuda o contexto histórico, eu fico imaginando o pessoal lá da frente, né? Para o lado direito era o templo de Jerusalém, né? Pela entrada da cidade. Jesus vai entrando pela entrada da cidade, pro lado, né? Vai na rua principal, para o lado direito vai para o templo de Jerusalém, e para o lado esquerdo vai para o palácio do imperador, para o palácio do rei. E eram perto um do outro. E eu fico imaginando o pessoal lá da frente, porque diz que tinha gente seguindo Jesus, gritando e abanando ramos verdes, né? Dizendo: Jesus é o vencedor, Jesus é o vitorioso, Hosana, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso herói, Ele é o nosso rei. E também tinha, a Bíblia diz, pessoas da frente. Eu fico imaginando as pessoas lá na frente, dobrando para a esquerda e começando a fazer o tapete para o lado esquerdo. Eles queriam que Jesus fosse para o palácio, eles queriam que Jesus fosse coroado rei, eles queriam que Jesus expulsasse Pôncio Pilatos e que mandasse matar Herodes e assumisse como rei. Mas quando Jesus chega naquela esquina, ele não vai para o palácio. Quando ele chega naquela esquina, ele pega o burrico e vai em direção ao templo. Isso deve ter espantado os que estavam gritando. Mas daí continuaram fazendo o tapete até ele chegar no templo. Segunda coisa, o herói ele não deveria vir montado num cavalo árabe, enfeitado com ouro, ou com um camelo, ou mais ainda, né? Mandar vir mandar vir da Índia um elefante, para entrar com um elefante na cidade, assim, para mostrar o poder. É isso, ostentar poder. O verdadeiro herói, ou às vezes era carregado numa liteira. A liteira é uma cadeira é um trono com travessões, e as pessoas carregavam o herói naquele trono, né, dizendo: ele é o nosso herói, ele é o nosso herói. Era assim que um herói entra na cidade. Um herói entra na cidade, né, se ele pode, se dá tempo, manda vir um elefante da Índia e entra com um elefante. Ou pega um camelo, cobre esse camelo de ouro, senta, né, e vai poderoso, e vai mostrando a espada, né, a espada cheia do sangue dos inimigos, e vai indo sobre. Ou entra com um cavalo árabe imponente, chique, cheio de ouro também, geralmente branco, para dizer que é vitorioso, e lá, né, mostrando a sua espada, e com a sua roupa de batalha, e carregando um galho de louro na cabeça para dizer: eu sou o vencedor. E todas as pessoas fazem isso. Era assim que um herói deveria entrar numa cidade. Mas Jesus vem num burrico de carga, num animal de carga. Jamais um herói vai num animal de carga. Jamais, muito menos um rei. Mas Isaías já tinha falado, já tinha profetizado, Zacarias já tinha profetizado, os profetas já tinham dito que o Messias seria humilde. Ele não entraria com elefante, nem com camelo, nem com cavalo árabe. Ele entraria como um jumentinho. Porque o nosso rei, o rei que nós estamos falando, não é um rei que se impressiona com ganância, não é um rei que se impressiona com ostentação. O nosso rei, ao contrário, ele vem com um animal de carga para dizer: eu estou aqui para servir. Jesus entra na cidade já dizendo que tipo de rei ele é. Ele não é um rei que vai oprimir, que vai pisar por cima como um elefante. Não é um rei que passa por cima dos outros como um elefante. Não é um rei que está manchado com o sangue dos inimigos, para dizer: ou tu concorda comigo ou tu está morto. Não é um rei belicoso,
né, como a gente diz, um rei que gosta de guerra. Embora ele seja chamado de Senhor dos Exércitos, ele é Senhor dos Exércitos porque diante dele todos os exércitos se curvam, tanto no céu quanto na terra. Mas ele não é Senhor dos Exércitos porque ele gosta de guerra. Ele é o príncipe da paz. Então ele não está com um elefante para pisar por cima, ele não está com um camelo para puxar grande riqueza, ele não está com um cavalo para nos atacar. Ele está assim, com um burrico de carga, dizendo: se tu és o maior, seja servo de todos. Ele mostra o que é ser um líder de verdade. Líder não é aquele que pisa em cima dos outros. Líder não é aquele que ataca os outros. Líder não é aquele que usa do seu poder para passar por cima. Mas líder é aquele que serve. E a segunda coisa, ele poderia ter ido para o palácio e teria sido coroado rei ali. E vocês lembram que no início do ministério dele, ele foi tentado por Satanás para fazer isso? Talvez Satanás, a Bíblia não diz, mas talvez Satanás chegou pertinho de Jesus no burrico e disse: ó, eu já mandei os meus servos colocar o tapete para o lado lá do palácio, e agora eu vou cumprir aquilo que eu te falei, eu vou te dar o reino de Israel, pode ir, já está tudo preparado. Nós vamos matar o Herodes, nós vamos expulsar o Pilatos e tu vai ser rei de Israel. A Bíblia não diz, mas eu acredito que sim. Eu acredito que isso possa ter acontecido. Mas assim como Jesus venceu a tentação quando estava no deserto, ele vai, em vez de ir para o palácio, que representa o poder político, ele vai para o templo, que representa o poder espiritual, porque ele vai dizer uma semana depois, entregue por muitos desses que o aclamaram rei, depois, uma semana depois estão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Mas ele vai dizer para Pilatos, que ele podia ter expulso, ele vai dizer: o meu reino não é desse mundo. O reino de Deus não é um reino bélico, um reino de força física, um reino de armas. O reino de Deus também não é um reino político, de estratégias, de conchavos políticos. O reino de Deus é um reino que está acima da guerra. O reino de Deus é um reino que está acima da política. E se nós somos, e por isso que, inspirado pelo Espírito Santo, o povo gritava: Hosana nas mais altas alturas. Ele é o Salvador. Ele não é o Salvador de uma situação específica. Ele é Salvador acima de todos os poderes. E quando ele vai em direção ao templo, ele está dizendo, quando ele entra de burrico, ele está dizendo: eu não sou um soldado, eu sou um servo. E quando ele vai para o templo, ele está dizendo: eu não sou um político, mas eu sou o rei espiritual. O meu reino não é desse mundo. E ele chega no templo, e ele vê que o templo está sendo mal usado, que o templo está sendo usado para comércio, e ele expulsa do templo aqueles que estão fazendo comércio, porque ele não é um rei inspirado em riqueza, em comércio. Jesus não é um rei comercial. Jesus não é um rei militar. Jesus não é um rei político. Porque o poder econômico, o poder político e o poder militar são poderes parciais. O militar tem poder da guerra. O comerciante tem o poder do dinheiro. O político tem o poder da política. Jesus está acima desses poderes. O reino de Deus é mais do que dinheiro. O reino de Deus é mais do que poder militar. E o reino de Deus está acima da política. Por isso, inspirado pelo Espírito Santo, o povo gritava: Hosana, o nosso Salvador, nas maiores alturas. O nosso Salvador está acima do dinheiro, acima da política, acima do poder bélico. O reino de Deus é superior a isso. Jesus é o rei de tudo. Ele não é o rei de uma situação. Ele não é o rei só de Israel.
Não é hosana ao rei de Israel, é hosana nas mais altas alturas. Porque ele não é só rei de Israel, ele não é só rei da igreja metodista, ele não é só rei de Novo Xingu, ou de Constantino, ou de São José, ele não é só o rei do Brasil. Jesus é o rei do universo, nas mais altas alturas. Não existe outro poder acima dele. E se nós de fato entendemos o que nós somos chamados para ser súdito de um rei que nos serve. Olha só, um rei que tem todo o poder, que tem o universo na palma da mão, mas que quer nos abençoar. Um rei que é onisciente, um rei que sabe tudo o que está acontecendo nas mais distantes estrelas. Ele sabe quando na outra galáxia, ele sabe quando uma estrela lança um pulso de rádio, ele sabe. Mas mais poderoso que isso, ele sabe o que está acontecendo no teu coração. E ele se importa contigo. Esse é o nosso rei. As pessoas estão usando, às vezes, Jesus até para fazer propaganda política, mas Jesus está acima da política. As pessoas usam Jesus para justificar a guerra, mas Jesus está acima da guerra. As pessoas, como Jesus expulsou do templo, usam Jesus para ganhar dinheiro, mas Jesus está acima do poder comercial. Ele é o nosso Salvador nas mais altas alturas. Ele é o hosana nas mais altas alturas. E esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que conhece cada estrela pelo nome, esse Deus que tem poder sobre céu e inferno. Não se enganem pessoas com... Não se enganem com o que os filmes, os desenhos, os livros falam. O diabo não é senhor do inferno. Sabia? O diabo não é senhor do inferno. O diabo é condenado ao inferno. Sabe quem é o senhor do inferno? Jesus. É ele que tem a chave do inferno. Jesus é o Senhor do céu. Jesus é o Senhor da terra. Jesus é o Senhor até do inferno. Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da morte. É Ele que tem a última palavra. Hosana nas mais altas alturas. E esse ser todo-poderoso, ele não invade a tua vida com um elefante, ele não invade a tua vida com um cavalo de guerra. Esse ser todo-poderoso, ele não te oprime com o poder econômico. Esse ser todo-poderoso, ele não te manipula com discurso ideológico partidário. Esse ser todo-poderoso, ele vem para a tua vida montado num jumentinho, porque ele se coloca na mesma situação que tu. Ele se coloca no mesmo lugar, ele abriu mão da sua glória. Ele é o Todo-Poderoso e assumiu a forma semelhante a nós, para dizer, eu sei o que tu está passando. Eu sei o que tu tem sentido. Eu sinto a opressão que tu sente. O nosso rei, das mais altas alturas, o hosana nas alturas, o hosana ao filho de Davi, o hosana ao rei do universo, ele sabe o que nós estamos passando e entra na nossa vida montado num jumentinho. Entra na nossa vida dizendo, eu também estou contigo. Eu sei o que tu tem passado. Eu sinto a tua depressão, eu sinto a tua angústia, eu sinto o teu cansaço, eu sinto o teu desânimo. Se tem alguém que merece ser aclamado como rei, é o profeta de Nazaré que vem montado num jumentinho. Ele é tão soberano que ele não precisa cortar a cabeça de Herodes, ele não quer a cabeça de Herodes. Jesus não quer a cabeça de Herodes. Jesus quer o meu e o teu coração. Hosana ao filho de Davi. Nós deveríamos
entregar não as nossas vestes e não sair lá fora na rua para pegar os ramos e cortar o ramo e sair espalhando o ramo, mas nós deveríamos tirar o nosso estilo de vida e apresentar a Ele. Jesus muda a minha vida. O tapete de Jesus tem que ser a nossa vida sendo transformada. O ramo que a gente corta é aquele pecado, aquele vício. A gente deve cortar esse vício e dizer: Jesus, tu és vitorioso porque tu me deu vitória sobre o vício. Jesus, tu és vitorioso porque tu me deu vitória sobre esse meu temperamento. Jesus, tu transformou a minha vida. E abrir nosso coração para que o nosso coração seja templo dele. Jesus foi para o templo. Ele não quer ir para a política. Não quer ir para o palácio político. Ele quer ir para o templo. Ele quer ir para o nosso coração. A Bíblia diz que nós somos o templo dele. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Deixa Jesus, corte os ramos, retire as tuas vestes e pavimente um tapete para que Jesus entre na tua vida. Porque o nosso rei, ele é o Hosana nas mais altas alturas. Ele pode te livrar, sim, pode te salvar dessa condição econômica que tu está passando, porque ele está acima do poder comercial. Ele pode te livrar desses problemas legais que estão te envolvendo, porque ele está acima do poder político. Ele pode sim te trazer a paz, porque ele está acima do poder bélico. Ele é o filho de Davi, acima de todas as alturas. Nós estamos começando a celebrar a Páscoa. Já estamos celebrando a Páscoa. Hoje nós celebramos a Páscoa. E a palavra Páscoa quer dizer transformação. A palavra Páscoa quer dizer salto, quer dizer mudança. Não existe possibilidade de mudança. Eu estava lendo esses dias o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus fala que quando muda o sacerdócio, quando muda a lei, é necessário que mude o sacerdote. Lei quer dizer norma, quer dizer forma de conduta, regra de conduta. Se tu quer que a tua vida mude, tu tem que mudar de sacerdote. O que quer dizer isso? Se tu quer que a tua vida mude, que teu estilo de vida mude, tu precisa mudar. O que é o sacerdote? É aquele que domina, aquele que ministra. Quem tem ministrado na tua vida? Os costumes da família? Quem tem ministrado na tua vida? Os conselhos dos teus amigos? Se for isso, esses são os teus sacerdotes. Se tu segue os costumes da tua família, é a tua família que é o teu sacerdote. Se tu segue os conselhos dos teus amigos, é os teus amigos que é o teu sacerdote. Se tu segue a teu próprio pensamento, a tua opinião, é isso que ministra na tua vida, o teu jeito, e isso é o teu sacerdote. Se tu quer mudar de vida, se tu quer ter uma Páscoa, uma transformação, tu precisa mudar de sacerdote. E esse sacerdote, que tem poder acima de todas as alturas, para te salvar dessa vida que tu tem levado, esse sacerdote é Jesus. Jesus tem que ser o sacerdote da tua vida. Jesus tem que ser o rei da tua vida. Quando Jesus de fato for o rei, rei é aquele que a gente obedece, rei é aquele que a gente dá prioridade, rei é aquele que a gente segue, rei é aquele que a gente dá tributo. Esse é o rei. Se tem alguma outra coisa ou pessoa a quem tu tem seguido, dado tributo e confiado, esse é teu rei. Mas eu tenho certeza, nenhum outro rei pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua vida. Então abre o teu coração e deixa Jesus te dirigir. Abre o teu coração e declare: Hosana Jesus. Jesus é o meu Salvador. Hosana ao Filho de Deus. Hosana ao Messias Jesus. Hosana ao Cristo, Filho do Deus vivo. Declare isso de coração. E deixa Jesus mudar a tua vida. Deixa Ele ser o teu sacerdote e ministrar em teu coração. E pode ter certeza que realmente vai acontecer na tua vida uma Páscoa, um Pêssar, uma mudança, uma transformação, um salto. Nós temos essa semana para abrir nosso coração
e deixar o Espírito Santo nos dirigir. A gente poderia fazer um ato profético de pegar ramos, mas não vamos estender ramos e nem vestes. Vamos entregar o nosso coração ao Senhor Jesus. E aqueles que quiserem fazer isso, eu convido a ficar em pé. Vocês sabem, meus irmãos e minhas irmãs, que eu tenho formação em ciências da saúde, né? Eu sou psicólogo. E sabe como é que é o esquema de vasos, de artérias que saem do coração e entram no coração? É como se fosse uma árvore. E sabe como é que são os nervos que saem da coluna? É como se fosse uma árvore. Nós temos ramos do sangue, que levam sangue, e ramos que levam impulsos nervosos, que levam nossos pensamentos. Vamos erguer esses ramos e vamos doar a Jesus. Vamos doar a Jesus a nossa vida e os nossos pensamentos. Essa vai ser a nossa oferta. Coloque tua mão no coração e imagine os ramos de artérias e veias, imagine os ramos de nervos que saem da tua coluna, imagine esses ramos e ofereça a Jesus. Diga assim: Hosana, Filho de Deus vivo. Hosana, Rei dos Reis. Hosana, Jesus Cristo. Meu Senhor e meu Deus, apresentamos os ramos da nossa vida. Apresentamos, Senhor, a Ti os ramos e apresentamos nossas vestes a Ti. Pai eterno e todo-poderoso, que o Espírito Santo nos ajude a entender a soberania de Jesus Cristo sobre todos os poderes, porque a Ele foi dado nome sobre todo nome, a Ele foi dado poder sobre tudo. Nós nos entregamos a Ele nesse dia, Senhor. Declaramos que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso sacerdote, Ele, Senhor, é o profeta que nós devemos seguir. Pai eterno, nós declaramos: Salvador, salvai-nos dos nossos pensamentos, salvai-nos das nossas tradições erradas, salvai-nos, Senhor, dos nossos interesses escusos, salvai-nos, Senhor, da opressão, dos pensamentos errados, das opressões que sofremos. Salvai-nos, Hosana, Filho de Deus, Hosana, Rei dos Reis. Pai eterno, olha, Senhor, para esses ramos da nossa vida, que nós apresentamos a Ti, declarando: Hosana, salva-nos, Jesus. Hosana, Jesus, salva-nos. Nós Te declaramos como Rei, nós Te declaramos como Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos aplaudir o Rei. Hosana! Hosana nas alturas, aleluia!